O Espírito da Verdade. Por fim, gostaria de discorrer um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo. Nos primeiros capítulos, em especial quando discutimos o ministério de Paulo, falamos várias vezes da necessidade de uma revelação das coisas divinas. Mais de uma vez, dissemos ser fundamental enxergar o propósito de Deus, ver a pessoa e a obra de Cristo, olhar para a Igreja, o corpo de Cristo. A isso, algum leitor pode se sentir instigado a responder, em relação a uma ou outra dessas coisas, não consigo ver nada disso. O que o Senhor sugere que eu faça? Em resposta, preciso apontar de novo para o Espírito da Verdade, relembrando que ele é uma pessoa, muito próxima a nós, não, habitando agora dentro do nosso coração, pronto para ajudar cada um de nós em nossa necessidade. É o apóstolo João que nos diz como, em época de grande mistificação para os discípulos, Jesus lhes assegurou da vinda do Espírito para dar testemunho de si e conduzi-los a toda a verdade. Seja pela revelação inicial a nosso coração das coisas divinas, seja em meio à disciplina que deve se fazer presente antes que essas coisas divinas se tornem parte de nós de verdade, precisamos achar necessário nos voltarmos vezes e mais vezes para esse gracioso ajudador em nossas debilidades. Só contemplamos realidades espirituais por revelação dele, por sua disciplina amorosa, adentramos tais realidades. Pela revelação, ele abre a porta de entrada para o progresso, pela disciplina, conduz-nos pelo caminho do progresso. A disciplina é o alicerce, a revelação, a superestrutura. Sem revelação da parte do Espírito, não podemos começar a seguir o curso, mas sem a disciplina do Espírito não podemos completá-lo. Esses dois aspectos da obra do Espírito são igualmente essenciais, mas para ambos podemos ter a segurança de contar com ele. O Pai arquitetou um plano, o Filho o implementou, agora é o Espírito que nos comunica o que o Filho realizou por nós. Reconhecemos de imediato a perfeição da obra do Filho quando ele disse, está consumado, sentando-se em seguida à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Contudo, se não suspeitamos de que o Filho de fato aperfeiçoou a obra a ele confiada pelo Pai, por que duvidamos que o Espírito aperfeiçoará a obra de incumbido pelo Filho? A obra do Filho é tão abrangente quanto a do Pai. Não a ultrapassa nem por 1 milímetro, tampouco deixa de cumpri-la por 1 milímetro. Por grandiosa que seja a obra do Pai, igual magnitude tem a obra do Filho, e por grande que seja a obra do Filho, igual magnitude tem a obra do Espírito. Não há uma partícula da obra completada pelo Filho em nosso favor que não seja completada pelo Espírito em nosso benefício. Toda a plenitude da realidade espiritual que está em Cristo será partilhada conosco pelo Espírito de Cristo. De si mesmo, Jesus disse, eu sou a realidade, e do Espírito, ele os guiará a toda a realidade. A questão de atingir a plenitude da realidade espiritual, portanto, depende não de nós, mas do Espírito. Não se trata de depender da nossa capacidade, ou da nossa habilidade, mas da fidelidade absoluta do Espírito Santo de Deus. Pode-se depender dele para fazer toda a obra a ele confiada pelo Filho. Precisamos aprender a confiar nele. Temos de aprender a depender de sua obra dupla, primeiro nos revelando a natureza e as dimensões da realidade divina, depois nos introduzindo milímetro a milímetro na realidade por ele revelada. Ao olharmos à nossa volta, não podemos deixar de observar uma trágica falta de experiência de muitos cristãos. Nada na vida deles indica uma plenitude. Eles não têm o suficiente nem para as próprias necessidades, muito menos lhes sobra algo para os outros. Por que são tão pobres? Não seria por desconhecerem a disciplina do Espírito. O salmista diz, pressionado, deixe-me folga, Salmos 4:1. O objetivo de toda pressão é a expansão. Tiago diz algo semelhante em sua epístola, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé. Tiago 2:5. O objetivo da pobreza no mundo é a riqueza eterna. Deus nunca pretendeu que a pressão e a pobreza resultassem em alguma coisa. Seu propósito é que toda pressão leve à expansão, e toda a pobreza, à riqueza. A meta estabelecida por ele para seu povo não é nem a estreiteza contínua nem a pobreza constante. Pois a dificuldade e a pobreza nunca são o fim, constituem apenas meios para o fim estipulado por Deus. A estreiteza é o caminho para a expansão, e a pobreza, o caminho para a riqueza. Releia o capítulo 21 de Apocalipse. Que imagem da plenitude encontramos ali?
Você pode dedicar muito tempo ao livro de Apocalipse e ainda assim entender pouco do seu significado, mas com certeza não deixará de compreender o que o capítulo 21 fala da riqueza, da abundância e da glória que a terra jamais conheceu, nem mesmo nos dias fabulosos de Salomão. Quando as ruas da terra foram pavimentadas de ouro. Quando este mundo não precisou do sol que o iluminasse. Que riquezas! Que esplendor! Nunca houve império terrenal tão rico ou tão radiante quanto a Nova Jerusalém. E que enormidade! Jamais se viu cidade na terra com 1/10 dessa escala. E quem vencer, conforme nos é revelado, herdará essas coisas. Alguns perguntam por que, nos novos céus e na nova terra, lemos sobre Deus e o Cordeiro, mas não encontramos nenhuma menção do Espírito Santo. Com certeza, a resposta é, como hoje Cristo concluiu sua obra, cujo resultado pode ser visto na igreja, assim também, naquele dia, o Espírito Santo terá concluído a obra dele, e o resultado será visto na Nova Jerusalém. Pois tudo que está lá é real, a plena realização pelo Espírito do que ele veio fazer. Quando toca na igreja hoje, você toca em Cristo, mas não será menos verdade que, ao tocar na cidade futura, você tocará no Espírito de Cristo. Lá a igreja será cheia do Espírito de Deus em sua plenitude multiplicada por 7, como a cidade, manifestará em si a obra do Espírito na totalidade, pois será santa, como seu Senhor. Mas como a igreja atinge esse objetivo? Só percorrendo o caminho da pressão à expansão, da pobreza à riqueza. Você então pergunta, o que queremos dizer por expansão por intermédio da pressão? Quando 3 homens foram encerrados em uma fornalha e os 3 se transformaram em 4, isso é expansão por meio da pressão. Alguns consideram a fornalha um espaço pequeno para 3 pessoas, por isso buscam uma via de escape, outras aceitam a limitação, ao aceitá-la, abrem espaço para uma 4ª pessoa. Não permitir que as dificuldades nos excluam da presença de Deus, mas deixar que nos encerrem dentro dele, isso é expansão por intermédio da pressão. Para Paulo e Silas, as portas da prisão só conseguiram deixar o mundo de fora e Deus do lado de dentro, de modo que a prisão deles, em vez de os tolher, libertou-os em maior plenitude. Deus permitiu que provação em cima de provação pressionasse Jó, mas elas só fizeram levá-lo no sentido do objetivo divino. Para João, na ilha pelo testemunho, o próprio Senhor ressurreto abriu a porta e lhe mostrou a gloriosa consumação de todas as coisas. Alguns, por meio da pressão, alcançam o objetivo divino, outros chegam a um fim no meio da pressão. Há quem morre em apuros difíceis, há quem, por meio das dificuldades, encontra a plenitude de vida. Há quem murmure quando as provações sobrevêm e nelas só encontram limitação, restrição e morte, outros louvam a Deus nas provações e nelas encontram o caminho para a expansão, a liberdade e a abundância de vida. Muitos cristãos são pobres a ponto de não terem como suprir as próprias necessidades. Ai de quem for atrás deles à procura de ajuda. Outros são tão ricos que nunca se consegue avaliar o tamanho da riqueza que têm. Não se pode encontrar dificuldade que já não tenham conhecido, não há como os encontrar em situação em que sejam incapazes de ajudar. Eles dispõem de recursos abundantes para atender às exigências de todos que os procurarem por alguma necessidade. Muitos cristãos fogem da bancarrota completa por receberem ministração de outros que investem sem parar a própria riqueza no corpo de Cristo. Tais cristãos mal sabem quanto devem a outros que creem, alguns dos quais talvez até se sintam tentados a menosprezar. Pode ser que, quando um amigo chega de viagem e espera pão da nossa parte, o Senhor permita que recorramos a um vizinho de modo que tenhamos alguma coisa para lhe dar, mas pode ser que o Senhor nos diga, dê-lhe de comer. A pobreza e a atrofia espirituais são 2 dos maiores problemas na igreja. Todavia, a pobreza é efeito, não causa, e a atrofia também é efeito, não causa. A causa da pobreza e da aflição é falta de disciplina do espírito. Os ricos e os que gozam de espaços amplos são aqueles, os únicos, que experimentaram essa disciplina. Atravessaram águas profundas e têm uma história espiritual com Deus, pois sofreram por causa do corpo. Suas enfermidades, seus problemas domésticos, suas adversidades, tudo isso serviu para o incremento de Cristo em seu povo. Por outro lado, os que ignoram tais disciplinas, escolhendo em seu lugar uma vida de conforto em um caminho de prosperidade, esses são os atrofiados e os atingidos pela pobreza. O pobre e o necessitado os procuram em vão para pedir ajuda. Nada lhes excede.
Você pensa que pregar é só pregar. Pensa que ministério é só ministério. Creia-me, não são. Servir a Deus não é só uma questão de palavras ou obras, mas de tudo que você tem passado. Se o Espírito nunca tiver permissão para o importunar, você estará condenado à pobreza a vida inteira. Nunca aprenderá que bênção é tirar sua plenitude do Senhor, não de si mesmo, para os outros. E isso é ministério. A revelação serve à disciplina. Nossa aceitação da disciplina do Espírito abre o caminho para que ele nos revele as realidades que estão em Cristo e para nos conduzir até elas. Evitar a disciplina nega ao Espírito a oportunidade de fazê-lo. Todos os dias Deus procura oportunidades para nos expandir, mas, quando as dificuldades se levantam, nós as evitamos, quando as provações vêm, nós as contornamos. Oh, mas a que custo para nós mesmos? E a que custo para o povo de Deus? Claro, não há como evitar o castigo divino que nos sobrevém quando nos afastamos deliberadamente da vontade do Senhor. Isso é algo diferente, projetado para nossa correção e cura. Não podemos fugir disso, mas podemos, se quisermos, nos esquivar das disciplinas criativas do Espírito. No entanto, se estivermos dispostos a nos comprometer com suas causas, ele nos tomará em suas mãos e nos conduzirá ao objetivo de Deus. Estamos dispostos a dizer: Senhor, beberei do cálice que o Senhor me deu até a borra, suportarei a cruz e não buscarei alívio algum em fel ou vinagre. Oh, que haja uma completa consagração do povo de Deus que capacite o Senhor a fazer tudo o que em seu coração ele planejou para essa gente. Isso levará à plenitude, a plenitude da Nova Jerusalém. Não existe uma só pepita de ouro naquela cidade que não tenha sido provada na fornalha, nem uma pedra preciosa que não tenha passado pelo fogo, nem uma pérola que não tenha sido produzida por meio do sofrimento. Quando Pedro dirigiu a Jesus sua pergunta acerca de João, qual foi a resposta do Senhor? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Ponto. João 21:22, nova tradução na linguagem de hoje, até que eu volte. O ministério do Espírito da Verdade, estabelecido por João, se estenderá até a história ser concluída, nada o pode deter. O propósito de Deus em sua igreja será cumprido, jamais ele pode ser frustrado. A visão da cidade santa, preparada como noiva adornada para o marido, se concretizará de maneira infalível e nós o veremos. Ninguém pode mexer nisso, até que eu volte, está estabelecido no céu. Portanto, não devemos nos colocar nas mãos seguras do nosso Pai, a fim de que Ele possa ordenar nossa vida como quiser. Ele tomará o cuidado de providenciar para que a obra transformadora do Espírito Santo dentro de nós não seja menos que perfeita, menos que certa, do que foi a redenção realizada primeiro em nosso benefício por seu Filho amado. Extraído do livro Senhor, e agora? Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.